Então, mais uma vez, o nosso boa noite a todos. Boa noite. Sejam sempre todos bem-vindos a essa casa que sempre nos acolhe com muito amor. Em primeiro lugar, agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga aqui presente, a direção material da casa, essa nova oportunidade que nos é dada nessa noite, de aqui podermos nos encontrar e repartir com os nossos irmãos que aqui vêm aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O tema foi citado, estamos continuando um estudo em forma de exposição da obra O Livro dos Espíritos. Acho que todos já conhecem o Livro dos Espíritos. Se não o conhecem, deveriam conhecer. É de suma importância aquele que se diz espírita ter esse interesse, esse desejo de estudar, de conhecer a doutrina espírita, que nos foi trazida até nós no século XIX, no ano de 1857. Já fazem 168 anos, se não me engano, em que o Espiritismo, e temos a certeza que, como afirmou Jesus, é o Consolador prometido por Ele, quando aqui esteve conosco, onde disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que o mundo não pode ver nem o conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, e Ele estará convosco eternamente. Se passaram 18 séculos, 1800 anos, em que a humanidade aguardou o cumprimento dessa promessa de Jesus. Século XIX, dia 18 de abril de 1857, então, através de Allan Kardec, o codificador da doutrina, surge na Terra o Livro dos Espíritos. Ciência, filosofia com consequências morais. Esse livro contém toda a parte filosófica da doutrina espírita. 1019 questões em todos os assuntos que interessam à humanidade. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde iremos? Que é a grande pergunta, a grande dúvida da humanidade. E o tema tem tudo a ver com essa pergunta. E no capítulo 4, no livro 4, que esse livro é dividido em 4 partes, ou 4 livros, que vão dar origem a 4 livros. E a quarta parte, ela vai dar origem, então, a essa obra, que eu também aconselho a todos que conheçam. É uma das obras da codificação, O Céu e o Inferno. Nessa obra, na época em que Kardec a lançou, ele vai tratar daquelas questões que eram muito fortes, e até hoje ainda é, mas naquela época muito mais, principalmente a questão do céu, de beatitudes, e do inferno, de sofrimento eterno. A ideia dos anjos, dos demônios, de inferno, de purgatório, tudo isso aqui é tratado por Allan Kardec. Então, nessa obra, ele traz primeiro, na primeira parte, a visão atual da época em relação a esses conceitos, pelas religiões tradicionais, e na sequência ele também traz a visão da doutrina espírita dentro desses temas: céu, inferno, demônios, anjos, purgatório. Então é uma obra de suma importância. E na segunda parte da obra, Kardec então vai colocar nela diálogos, conversas que foram mantidos com diversos espíritos que desencarnaram, e que, na época da codificação, através das reuniões mediúnicas, Kardec pôde dialogar com eles e se inteirar, através de conversações e por intermédio dos médiums, de como se encontrava os nossos irmãos que tinham deixado a roupagem física naquela época, antes daquela época, porque se manifestavam os espíritos que às vezes tiveram existências bem lá atrás, através do processo da evocação dos espíritos. Era comum o processo de evocar.
Então, poderia invocar Sócrates, Platão, qualquer personagem lúcido do passado ou da vida atual na época em que Kardec estava. E ele se manifestava através do intercâmbio mediúnico. E conforme descreviam o seu estado atual na erraticidade, no mundo espiritual, então Kardec transplantou essas conversas para essa obra. Então aqui tem mensagens de várias situações de espíritos em determinadas situações. Espíritos de suicidas, criminosos arrependidos, pessoas que realmente viveram de acordo com a lei de Deus, espíritos já equilibrados, harmonizados. Então existe uma gama de informações, de descrições de como é a realidade que esses espíritos se encontram na dimensão espiritual, a qual também um dia todos nós que aqui estamos, né, vamos passar para lá. E a questão de passar para lá é a questão que vos trago, né, na noite de hoje, que é a parte 2 desse quarto livro, em que Kardec intitulou assim: Punições e Prazeres Futuros. Porque na época de Kardec era muito forte a palavra castigo, pena, e a ideia que se tinha é que o próprio Criador é que infligia esses castigos, essas penas, né? Então, quando a doutrina espírita surge, ela vem para esclarecer e nos mostrar que Deus não interfere nessa hora. Cada um de nós sempre vai colher o resultado das suas ações. Nos encontraremos no céu ou no inferno, mas esse céu e inferno não é lugar circunscrito, fechado, como se tinha ideia na época de Kardec. Céu e inferno, como já foi dito aqui por outros irmãos, é estado de consciência. Em qualquer lugar que estejamos, podemos nos sentir no céu ou no inferno, conforme a consciência nos aponta e nos acusa. Então, o tema é punições e prazeres futuros, e Kardec vai tratar de várias questões. Mas a nossa de hoje é uma de suma importância, e Kardec vai tratar no subtema dessa maneira: o nada e a vida futura. Então, na época de Kardec, e muito antes de Kardec, desde que a humanidade foi se formando, os espíritos vinham vindo à Terra através da lei das reencarnações, desde o início da formação, né? Depois da formação da Terra e da habitação dos primeiros seres humanos, até chegar ao século XVIII, sempre os seres que por aqui passaram, como nós até hoje, têm sempre essa dúvida, essa pergunta: o que vai ocorrer conosco quando chegar o término dessa nossa existência, ou se quisermos, dessa nossa vida atual? Que eu sempre falo até, né, que dou aquela ideia daquela ampulheta, né, você sabe, né, aquela ampulheta que mede o tempo. Então lá dentro ela tem dois, né, um vidrinho de dois, né, dois lados. Então ela, quando é formada, é colocada X quantidade de grãozinhos de areinha, né? Na parte de cima, na parte de baixo não tem nada. No momento que vira a ampulheta, começa a cair os grãozinhos, até esvaziar a parte de cima. E eu acho que a vida é isso aí mesmo. Todos nós temos uma quantidade de grãos. E a gente, pela nossa idade, eu já acho que meus grãozinhos já estão quase acabando da parte de cima. Né? Cada um mais. Então é assim que é a vida. Acabou esses grãos, acabou o nosso tempo aqui. E a gente tem essa questão, ela é muito antiga, desde que o homem é homem, sempre se preocupou e sempre veio a ideia, né, do que nos aguarda após essa passagem. E com o surgimento das religiões, que trataram com mais profundidade esse tema, essas questões sempre foram ventiladas. E até hoje, se eu perguntar para vocês agora, claro que o espírita mesmo, o que conhece a doutrina espírita, tem uma ideia muito diferente de muitas pessoas que se rotulam, se titulam de materialista. O materialista crê que quando chegar o término dessa existência, já que tudo é matéria, ocorrendo o fenômeno da morte, acaba-se tudo. E o que encontra depois? O nada. No entanto, no Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmam, em relação à questão do nada:
será que Deus criaria o nada? E os Espíritos dizem aqui alguma questão lá na frente de que é uma frase bem... faz a gente pensar. Coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Por isso que o Espiritismo é filosofia e faz a gente raciocinar. Coisa nenhuma é o nada. E o nada não existe. Então a ideia que esses nossos irmãos têm e defendem e creem é de que acabando o nosso tempo não resta mais nada. Tudo some, tudo desaparece. Conhecimento, aprendizado, virtudes, vícios, tudo que nos ligava à matéria deixa de existir. E nós não encontramos mais nada porque tudo se transforma em nada. E essa crença é forte. Mas também, para alguns que se dizem materialistas, que creem que após a morte não existe mais nada, nem todos realmente creem no que dizem. Às vezes é mais fanfarronice do que acreditar mesmo na ideia. Às vezes é porque brigaram com essa ou com aquela crença que faziam parte e deixaram de acreditar em Deus, acreditar na vida, que é a outra ideia que existe. Essas duas ideias são muito fortes no longo do tempo. O nada e a vida futura. Vida essa que podemos dizer vida após esta vida na matéria. Então, acabando a leinha aí do lado, nós vamos então... E é interessante, porque a leinha acaba em cima, olha só, e começa embaixo. E se virar, começa de novo. Então, deixa-se a vida daqui, começa-se uma nova vida na dimensão espiritual. E Jesus veio provar isso, de que a morte não é o fim, de que a vida continua após a destruição da veste física, após a crucificação, eis que retorna ao convívio dos apóstolos, provando a imortalidade da alma. E com todos nós, isso já ocorreu milhares de vezes através de existências milenárias até a presente. Então, a questão 958, Kardec pergunta aos espíritos: porque o homem tem instintivamente horror ao nada, medo, temor, pavor, essa ideia de que tudo se acaba, porque muitos têm essa grande dúvida e temem esse momento. Porque o nada não existe, daí essa ideia, né? E na 959, de onde vem para o homem o sentimento instintivo de que existe uma vida futura? Se nós cremos que a vida continua, independente da crença que venhamos a pertencer, todos creem instintivamente de que há uma continuidade após o fenômeno da morte. Mas de onde que a gente traz isso? Se a vida fosse só uma única existência. De onde que vem essa ideia que está impregnada em nós mesmos? E está em todos os povos da Terra. Essa ideia de que há uma continuidade após o término dessa existência aqui e a saída dessa veste. Da onde é que a gente traz essa ideia? Aí é que vem o esclarecimento deles. Já o dissemos, antes de encarnar, isso é para todos nós, então, antes de nós encarnarmos e usarmos essa veste que agora estamos usando, onde é que nós nos encontrarmos? No mundo espiritual, na erraticidade, onde nos preparamos, estudamos, planejamos o retorno ao novo corpo de carne, através da lei da reencarnação. Ou seja, os pais, no ato sexual, não criam o espírito do filho. Fornecem-lhe apenas a indumentária física, a veste carnal. Para nós espírita, o espírito já existia antes da formação do corpo. Já era um ser espiritual,
ligado agora àquela nova família da qual vem através da lei da reencarnação. Então, no ato da fecundação, esse espírito se liga àquele corpo que começa a se formar e se prepara para uma nova existência. Começa novamente uma nova existência. E é assim que funciona. Mas onde estava antes? Na dimensão espiritual. Então, essa passagem nossa, que agora a gente não se lembra, de estarmos na erraticidade no mundo espiritual que nos cerca aqui agora, é tão forte que ela vem como forma de intuição, de que existe uma continuidade após o fenômeno da morte. Já o dissemos, antes de encarnar, o espírito já conhecia todas essas coisas, e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe, do que viu, quando estava no mundo espiritual. Então, todos nós temos essa vaga intuição e essa certeza de que a vida há de continuar. Nós vamos continuar a existir quando chegar o momento final, que nós rotulamos de morte em relação a essa veste física. Então, o que morre é o corpo. Daí porque nós não devemos temer a morte. A morte é uma transformação. E eu, interessado por isso, eu até marquei aqui, quero ver se eu não me engano, umas perguntas que tem muito antes, que não foi abordada por mim aqui ainda, mas um dia eu farei, com relação a questão da morte. Porque a gente, aqui também há informações de que nós deveríamos, com mais frequência, junto aos nossos familiares, amigos, tratarmos mais desse tema que a gente tem muito temor. E até existe aquela história, né? Isola, quando fala, né? Que tudo é superstição, né? Então, caiu? Então, deveríamos tratar mais desse tema em relação da morte. Porque a gente teme esse momento porque desconhece. E disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, na questão do tema fatalidade, que a gente também crê nessa ideia de fatalidade, né? Mas só existe um momento que a gente pode chamar que realmente é uma fatalidade. Todo o resto não é fatalidade, embora a gente ache que seja uma fatalidade. E às vezes em certas situações, é uma fatalidade que tem acontecido isso. Não é fatalidade. Só existe uma fatalidade real, e é aquela que nós mais tememos. E não queremos trabalhar, conhecer esse momento. Por isso que Kardec pergunta assim, só para nós tirarmos esse medo um pouco, né, da ideia de morte. Na questão 153, Kardec diz assim, algumas pessoas mal escapam de um perigo mortal para logo cair em outro. Existe isso. Tem pessoas que ocorre um acidente, sai ileso. Não passa 3 meses, sofre outro. Isso é uma real, já conversei com pessoas assim. Parece mesmo que não poderiam escapar da morte. Não há fatalidade nisso? É a pergunta. Isso não seria uma fatalidade? E aí os espíritos vão dizer, olha aqui o nosso aprendizado. Fatal, no verdadeiro significado da palavra, só o instante da morte. Quando chega esse momento, de uma forma ou de outra, o homem não tem como livrar-se dele. Não adianta correr. Lembra aquela piada que eles contam, que o cara é barbudo, cabeludo, e a morte veio, ó, esse final de semana eu venho te levar. Aquela morte com a colheita, aquela coisa. E ele então ficou pensando, poxa, como é que eu vou enganar a morte se ela vem me pegar? Aí ele teve uma ideia, foi no barbeiro, tirou o cabelo, tirou a barba, ficou diferente. Aí a morte foi lá, no dia chegou, o barbudo não estava lá. Aí diz assim, já que não tem o barbudo, vou levar esse carecão, esse barro aqui. Não tinha, viu? Não há como fugir. Não adianta. Chegou a hora, como diz aqui, ó. Quando chega esse momento, de uma forma ou de outra, o homem não tem como livrar-se dele. Já nos consola um pouco, né? Já temos ideia de que não há como lutar contra isso. É lei natural da vida. Nascer, morrer
Aí esse é o lema do Espiritismo: nascer, morrer, renascer sempre, progredir, né? Tá, olha a lei, uma coisa assim, né? Tá lá no túmulo de Kardec, parece. Que tá lá na França. Não fui lá ainda, mas é o que diz que tá mais ou menos assim lá. Aí, para forçar essa certeza e essa fé em nós, Kardec, na sua pergunta, diz assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, olha só, qualquer que seja o perigo que nos ameace, mesmo que você esteja no avião, o avião começa a cair e vai morrer muita gente, imagina a sensação, estou lá no avião, o avião começa a cair e vai morrer todo mundo, mas às vezes não morre todo mundo. O avião cai, sobrevive alguns. Aí é que vê essa informação assim. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E olha que os Espíritos respondem: perfeitamente. O homem não morre antes que chegue a sua hora. E sobre isso ele tem milhares de exemplos. Entretanto, quando chegará a hora de sua morte, nada poderá impedi-lo. Nem preces, nem orações, nada. É o momento de voltar. Acabou o tempo de experiência de aprendizado na escola da Terra. É hora do aluno deixar o uniforme da escola terrena e voltar para a vida real e verdadeira. Deus sabe com antecedência qual o tipo de morte que cada um terá. Olha só, Deus sabe com que tipo de morte será de cada um de nós. E muitas vezes, olha só, aí o conhecimento. O Espírito também o sabe, uma vez que isso lhe foi revelado quando escolheu o tipo de existência que viveria na Terra. Para alguns, há a certeza de que uma hora, sabe até o dia exato. E há muitas pessoas que diziam com antecedência o dia que desencarnar e desencarnar no dia. Porque o Espírito tem esse conhecimento já antes de reencarnar e também durante o sono lhe é mostrado, né, essa realidade. Então, temos aqui mais alguns minutos. Eu trouxe aqui um complemento em relação ao tema, que diz assim: eu já falei, né? Por que a gente tem tanto medo de virar nada, o medo do nada, né? Porque no fundo a alma sabe que isso é impossível. Se Deus criou tudo, não sobra espaço para um vazio total. Então nada não pode existir. Há que ter uma continuidade, né? Até a ciência chama de vácuo, que o vácuo tem energia. Quando eu era criança, quando se falava sobre o vácuo, dizia que no vácuo não tinha nada. A ciência da época era assim. Hoje nós sabemos que o vácuo não existe. Esse espaço que a gente acha que está vazio aqui é um engano nosso. Porque aqui está o fluido cósmico universal. E tudo que estrutura esses objetos, a nossa roupa, o nosso corpo, todas as moléculas que constituem aqui as transformações da matéria estão aqui flutuando por nós. E a gente não vê isso. O vácuo é composto dessa energia que a gente não vê. E aí, quando a gente reencarna, Deus coloca um véu do esquecimento. Essa também é a dúvida que as pessoas dizem assim: o Espírita fala muito em reencarnação, mas por que eu não recordo? Se eu já tive por aqui, por que eu não me recordo que eu já tive aqui outras vezes? Já tive outros corpos? Por que eu não me lembro dessas existências que dizem que eu tive, que eu vivi? Reencarnações são existências sucessivas. Por que a gente não se lembra e tem essa certeza? Por causa desse véu do esquecimento. Ele é necessário ao espírito quando retorna, a fim de que ele possa recomeçar do começo, sem nenhuma lembrança que o impediria de começar essa nova etapa, essa nova caminhada na Terra. Então a gente vem sem lembrar. Porque se lembrássemos, nem todas as nossas ações da existência anteriores foram boas. E às vezes também mudamos de posições. Uma pessoa que era muito rica pode vir agora numa existência de extrema miséria. E o orgulho não aceitaria isso. Ou vice-versa. Então, não lembrar é um recurso da misericórdia divina. Então, quando o espírito se aproxima do novo corpo, assim que o processo gestativo vai transcorrendo, cada dia que mais o espírito se aproxima, está aqui nesse desenho aqui, né?
no corpo de carne, o espírito começa a entrar em torpor e começa a esquecer a existência anterior. E quando nasce, não recorda-se. Mas com o tempo, na nova matéria, assim que nós começamos a ter domínio sobre esse novo corpo, algumas lembranças podem surgir. Principalmente, nós também temos esse momento de lucidez, de relembrar suas existências passadas durante o fenômeno do sono. Muitos de nós recordamos de existências anteriores. Alguns sonhos que a gente acorda e traz, em que a gente diz, eu estava assim, num tal local, dessa maneira, daquilo. Alguns são reais lembranças mesmo de outras existências. Porque durante o sono se afrouxam os laços que mantêm o espírito preso ao corpo de carne, e esse véu praticamente, não é que saia todo, mas alguns pedacinhos vêm à tona. Então é possível se recordar. Então o véu não tapa tudo. Fica uma intuição, uma lembrança vaga. Uma vaga lembrança. E todo mundo tem essa vaga lembrança. Às vezes tem uma saudade assim indescritível. A minha esposa sempre fala para mim que ela tem uma saudade muito grande de uma fazenda. E ela descreve a fazenda, o local, o gado. E chega a sair lágrimas dela quando ela se recorda dessa. Acho que é uma saudade tão grande que ela nunca morou em fazenda. Então há uma lembrança de uma existência em que ela foi feliz nessa fazenda. Por isso que é tão forte, né? E nós temos essa vaga lembrança, né? E essa vaga lembrança, ela aparece assim, como eu já falei, nos sonhos, quando a alma se solta um pouco do corpo, na consciência, aquela voz que diz, isso não está certo. E a gente não ouve muito bem a nossa consciência não, né? A consciência, ela foi colocada em nós por Deus. Toda a lei divina está na nossa consciência. E sempre que as nossas ações vão gerar dor e sofrimento para o outro e, acima de tudo, para nós mesmos, a consciência nos alerta. Não vá, não faça, isso é errado, não tome essa decisão, fica, espera. Mas a gente é teimoso, a gente insiste e vai, e aí vem a dor, vem o sofrimento. Então, que é o senso de justiça nessa consciência, porque a gente sente que as coisas erradas na Terra não podem ficar impunes, também é outra lembrança. E na certeza de que a gente é alguém, não um pedaço que vai sumir no infinito. Se todo o povo em toda época sente que a vida continua, isso é uma certeza, não é por acaso. Deus não colocaria esse sentimento em todo mundo à toa. Crer em Deus e achar que tudo acaba aqui seria uma contradição. Então a ideia do nada, do niilismo, que os materialistas têm, estão equivocados. E um dia eles mesmos vão descobrir essa realidade. Mas como diz na doutrina espírita, né, o espírito sempre encontra aquilo que acredita. Então se eu passo uma existência teimando de que morreu, só tenho nada, talvez eu encontre esse nada. E há, às vezes, intercâmbios mediúnicos e espíritos que relatam que se encontram no espaço vazio, sem nada à sua volta, sem ver som, paisagem, nada. Só escuridão. Porque creram e se condicionaram na sua tela mental de que após a morte é isso que vão encontrar. Ou se acredita que vai dormir aguardando o juízo final, também pode ficar dormindo até chegar esse dia. Se o espírito crê, ele mesmo se auto-hipnotiza, muitas das vezes fica aguardando. Existem 1000 situações no mundo espiritual após deixarmos o corpo. Aquilo que a gente crê, provavelmente a gente vai encontrar, ou vai criar, porque o pensamento cria, nós temos poder criador. Né? Tudo que a gente tem aqui saiu primeiro da tela mental. Né? Todas as invenções saíram do nosso pensamento. Dessa mesma intuição nasce outra ideia universal, a de que nossos atos têm consequência. Todo o povo acredita que o bem será recompensado e o mal terá seu acerto. Isso também não é invenção. Aí veio a crença tradicional que impera até hoje, né? De que os bons vão para o céu e os maus para o inferno.
Essa ideia vigora até hoje. Eu busquei na internet 3 crenças que mais se destacam na Terra e perguntei, no momento atual, o que é que impera no conhecimento, no entendimento deles. Por incrível que pareça, essas ideias que eu estou comentando aqui é o que impera. Ainda se crê que há um céu de beatitude, que fica lá em cima de uma nuvem sem fazer nada, e há um inferno de sofrimento eterno, que não adianta se arrepender, que não sai de lá. Então essas crenças davam a ideia da lei de causa e efeito, de ação e reação. Por isso que Jesus disse, o que é que nós vamos encontrar após desencarnar? O próprio Cristo já nos adiantou, a cada um será dado segundo as suas obras. Quem planta milho, colhe milho, não vai colher feijão. Então, o resultado das nossas ações, ao desencarnar, nós vamos encontrar o resultado dela. Se semearmos o bem, colheremos o bem. Se semearmos a dor e o sofrimento, nós vamos nos encontrar moralmente, né? O sofrimento é moral, não é físico, né? Com a consciência pesada e um sofrimento moral muito grande. É a consciência falando. Ela é como um livro que Deus escreveu dentro da gente. Quando fazemos o bem, ela dá paz. Quando erramos, ela pesa. O erro da maioria é não prestar atenção a essa voz, a voz da consciência, que nos alerta que aquele comportamento está equivocado e que vai gerar sofrimento, dor no amanhã, ou imediatamente, né? E aqui é importante separar 2 coisas. A intuição está certa, mas as religiões, com o tempo, criaram imagens que assustam. Inferno de fogo eterno, céu de gente parada sem fazer nada. A doutrina espírita esclarece, não existe castigo eterno, nem prêmio à toa. O que chamamos de pena é só o estado da alma em que agiu mal. É como estar doente, dói, mas tem tratamento. E o tratamento é o arrependimento e o trabalho para consertar. Então, quando o espírito se arrepende, Deus não passa uma borracha nos equívocos que ele deixou lá atrás. O arrependimento é o primeiro passo, mas diz Kardec, depois do arrependimento, é necessário a reparação. Voltar onde faliu, reencontrar quem prejudicou e tentar o reacerto, o reequilíbrio, a reconciliação. Mas é assim que funciona. E o tratamento, né, já os gozos não são ficar deitados numa nuvem, é a paz de quem tem a consciência tranquila. E o trabalho continua, porque o espírito não foi feito para ficar parado. E o próprio Cristo falou, né, meu Pai trabalha e eu trabalho também. Jesus jamais parou um momento de trabalhar e continua trabalhando até hoje. E Deus também nunca cessa de criar, né, e de nos auxiliar, né. Então é Deus quem castiga. Essa ideia era muito forte no século XIX, né? A gente mesmo colhe o que planta. É a lei de causa e efeito, que o pessoal chama lá, né? De karma. Se você planta feijão, não nasce milho. Na vida moral é igual. Isso é justiça, não vingança divina. E a lei fica muito clara na hora da morte. A morte é um espelho. Ela mostra o que a gente é de verdade, sem máscara. E 3 coisas podem acontecer. Então estou chegando aqui ao término. Então, quando ocorre esse momento, há 3 situações em que o espírito desencarnante vai enfrentar. Talvez enfrente as 3 ao mesmo tempo, mas não vai. O que diz aqui é que vai ser individual. E eu vou ler para nós entendermos. A primeira é a dúvida. Então, quem é materialista, quem crê no nada, na hora que chega, sente que vai deixar o corpo, vem a dúvida. Será que eu estava certo? Será que não existe mais nada mesmo? Isso é muito forte no espírito que vai desencarnar. A primeira é a dúvida, é o que sente quem passou a vida inteira bancando o descrente, dizendo que não existe nada além da matéria. Na hora que o corpo vai embora, a intuição que ele abafou a vida inteira volta com tudo. E ele pensa, e se eu estava errado? É uma dúvida que dói, e dói mesmo, porque não há mais tempo para voltar atrás. Agora vem a consequência, tem que encarar, e não há como fugir, né? Mas existe outra situação,
A segunda é o medo. Essa nos cabe, porque nós já acreditamos que a vida continua. Então não temos dúvida. Mas temos medo da morte. E o medo é interessante, não é de castigo do inferno. Não é nada disso. Quase sempre o medo é das nossas ações que a gente se equivocou. E é muito forte em nós nessa hora. A segunda é o medo, mas não é o medo do diabo. É o medo de si mesmo. A pessoa vê o que fez, vê as consequências e sabe que vai ter que encarar e consertar. Esse medo, ele é útil. É o começo da mudança. E há uma terceira situação que eu acho interessante, que é a terceira é a esperança. E essa aqui é para poucos. É o que sente a pessoa de bem. E pessoa de bem não é quer dizer santo, não é aquela pessoa que a gente rotula de santo. É qualquer um que agiu bem. Quer dizer, alguém que tentou, que errou, mas consertou. E às vezes nós somos assim, deveríamos ser, né? Errou, reconhece o erro, vai lá, se reconcilia. Procura a pessoa que magoou, que ofendeu, diz, olha irmão, naquele momento eu estava assim, eu reconheço agora que eu errei, me perdoa. Se perdoar, tudo bem, se não perdoar, você fez a sua parte. Quer dizer que tentou, que errou, mas consertou, que ouviu a consciência. Para ela, a morte é a volta para casa. Ela confia que Deus é justo. E finalizando, então qual é a lição e prática de tudo isso? Primeiro, o nada não existe. Você é eterno. Pode ficar tranquilo. Escute sua consciência. Ele é seu guia mais seguro. Você colhe o que planta. Quer paz depois? Plante a paz agora. A morte não é o fim. É só uma mudança de casa. Essa é a grande verdade. É voltar para a casa verdadeira. Jesus disse, meu reino não é deste mundo. E a última, o orgulho atrapalha. A humildade abre a porta para entender tudo isso. Pensar na morte também não é coisa triste. E a gente tem medo de pensar na morte. É o maior gesto de amor pela vida. Olha só. Pensar na morte não é coisa triste. É o maior gesto de amor pela vida. Quem pensa que vai continuar, vive melhor hoje. Cuida das relações, trabalha no bem, conserta os erros, porque sabe que nada se perde. No final das contas, a mensagem é simples. A vida não termina, ela continua. E a qualidade dessa continuação, você está construindo agora, com cada escolha que faz. Muito obrigado a todos. Uma boa noite de paz. Obrigado.